humanos. Aqui é Ferruccio Billet. Hoje eu vou discutir sobre alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, mas eu acho relevante relembrar, porque sabe como é que é? Talvez evite de se cometer erros, né? Se você tiver noção do que aconteceu no passado. Vamos voltar para 1972. Eu estou em Filadélfia, fazendo minha pesquisa de PhD. E aí, eu tinha um amigo meu que, apesar de ter nascido em Berlim, ele era húngaro, naturalizado brasileiro, né? E estava também fazendo pesquisa, puxando para a área mais de economia. E ele estava ajudando numa pesquisa sendo desenvolvida no Foreign Policy Research Institute, que é um instituto de pesquisa que fica em Filadélfia, na rua Market Street, né? E essa pesquisa que eles estavam desenvolvendo naquele momento era para o Departamento de Estado, State Department, dos Estados Unidos. E esse estudo era justamente analisar como os Estados Unidos deviam se comportar ou atuar em relação a todos os países do continente americano, tá certo? Levando em consideração a população de cada país, a etnia, o ambiente social, o poder econômico, o poder bélico, tipo de governo que eles tinham, cada um, se a postura deles era mais pró-Estados Unidos ou contra os Estados Unidos, e levando em consideração todos esses fatores desses países, qual que devia ser a melhor estratégia para os Estados Unidos para lidar com esses países. Alguns que ele deixaria funcionar como está funcionando, outros ele atuaria mais economicamente, outro mais politicamente, outro mais militarmente, e assim por diante, tá certo? Então, todas as opções estavam em aberto. Esse meu amigo, que era também naturalizado brasileiro, estava ajudando esse projeto na área mais de economia. E aí o chefe desse projeto queria aprender um pouco mais sobre português. E aí ele me sugeriu que eu desse aula de conversação para esse chefe do projeto. E aí eu fiquei dando aula de conversação em português para esse chefe do projeto. E, ao mesmo tempo, ele começou a se interessar em ver as minhas ideias que eu tinha sobre o assunto. E no final, tanto meu amigo naturalizado brasileiro, húngaro, e eu, ex-jugoslavo naturalizado brasileiro também, claro, a gente inspirava credibilidade porque a gente era branco, caucasiano, né? Então, não se parecia muito com latino-americano, essas coisas. Então,
a gente podia comentar como se fosse um europeu. Apesar de ter viver no Brasil, eles encaravam a gente como se fosse típico europeu. Aí nós demos palpite em todos os países, tá certo? Eu me lembro muito bem que, por exemplo, tinha lá o Chile, que estava tentando fazer um experimento, puxando mais para o lado socialista, comunista, com Salvador Allende, e que parecia ser interessante. Seria uma maneira, como se diria, democrática de implantar o socialismo e o comunismo. E também eu tinha um amigo meu, chileno, posso dizer o nome dele? Talvez, George Stein. Brilhante, mente brilhante. E ele ia justamente ajudar o camarada que inventou o planejamento estratégico a aplicar planejamento estratégico no Chile, a pedido do presidente Salvador Allende. Então, a ideia era muito interessante, que eles iam planejar como evoluir com uma economia mais socialista, mais comunista, mais democrática, certo? Então, baseado nisso também, tanto meu amigo como eu, nós sugerimos que a Foreign Policy Research Institute, apesar de ser um experimento puxando para o lado esquerdista, comunista, socialista, comunista, que talvez valesse a pena esperar esse experimento evoluir um pouco mais para ver se daria alguns bons resultados e não intervir de imediato. Uma pena não nos ouvir. A CIA acabou interferindo no processo, não queria que nenhum experimento fosse desenvolvido. Mas tentamos ver se talvez funcionasse, né? Mas é o tipo de experimento de socialismo e comunismo com democracia que não deixaram nem se tentar. Apesar de gente muito brilhante ia participar desse projeto, né? Desse experimento, haveria chance de se ter resultados muito interessantes, tá? Mas não houve. Então, apesar de as outras nossas recomendações, principalmente com relação ao Brasil, eles acataram. A gente disse, deixa o Brasil em paz, ele está num bom caminho, ele está evoluindo, nós estamos lá numa ditadura, mas não é ditadura mais benevolente, que ela vai amansando, vai abrindo e assim por diante. A parte mais braba, ela já estava amainando, né? Ou talvez, porque nós estávamos fora do Brasil, a gente achava que a coisa estava melhorando. Ai, ai. Talvez se estivesse aqui no Brasil, a gente não tivesse essa mesma opinião. Mas tudo bem. Mas deixe em paz, não intervém nem militarmente, nem economicamente, nem politicamente. Só acompanha, só faz um monitoramento. Mas outros lugares, a ideia era fazer a intervenção um pouco mais econômica, outros mais política, e assim por diante. E alguns até militar, né? Houve alguns casos em que houve até
intervenção militar. Mas nós do Foreign Policy Research Institute tentamos dar umas sugestões assim mais, eu diria, mais civilizadas, né? Não tão abruptas e violentas. Bem, por que também acreditavam naquilo que eu dizia e achavam que eu era pessoa do bem? Porque, primeiro, eu tinha, além de ter autorizado bolsa do CNPq, que foi autorizada pelo governo, mas quem autorizava no final era o SNI, Serviço Nacional de Informação. Então, para eles autorizarem um camarada que há poucos meses atrás era iugoslavo e passou a ser brasileiro naturalizado, demorou um pouquinho de tempo, mas eles autorizaram. Até uns outros colegas meus, que inclusive eram brasileiros natos, que o SNI recusou a bolsa de estudo. Achava cômico, inclusive, né? Brasileiro nato não ter direito à bolsa de estudo, porque o SNI disse que não, o camarada andou fazendo na graduação andou agitando um pouquinho mais. E não adiantou ter o irmão dele ser do SNI. Bem, e eu, além disso, tinha também uma fellowship do convênio NASA-NSF, ou seja, o convênio National Aeronautical Space Administration com a National Science Foundation. Esse convênio eles davam uma fellowship, você pagava a escola e davam dinheiro para pagar livros, essas coisas, para fazer pesquisa, mas era uma fellowship muito exclusiva, porque eles só davam para uma das 10 melhores universidades do mundo. Graças a Deus, naquele momento, a Universidade da Pensilvânia, onde eu estava, era considerada uma das 10 melhores do mundo, por isso que eu recebi essa fellowship. Tá certo? Então, não foi só mérito meu, mas também mérito da universidade, que era uma das melhores do mundo. Claro, para ser uma das melhores do mundo era difícil, trabalhoso, né? Foi demorado para conseguir PhD lá. Trabalhoso. Não que eu seja um gênio, né? Mas eu sou esforçado, quase teimoso, dedicado. Por isso que eu consegui o título de PhD. Porque outros colegas, mesmo muitos brasileiros, não conseguiram. Outra coisa que aconteceu também em 1972 é que houve a Olimpíada de Munique. E lá, na Olimpíada de Munique, teve o ataque do setembro, acho que é Setembro Negro, né? Que era um grupo terrorista palestino que sequestrou lá os atletas de Israel, e acabou depois matando todos eles, porque, inclusive, a polícia alemã foi meio incompetente para lidar com o assunto. Então, foi um massacre, né? E já, quando estava lá, dando essa consultoria para o Foreign Policy Research Institute, também introduzimos ali não era pedido de ninguém, mas como tinha acontecido esse problema, falamos, pô,
que a gente pode sugerir aqui? E já tínhamos sugerido que os Estados Unidos pensassem como lidar com terrorismo, tá certo? Em vez de ficar esperando as coisas acontecer, o que deveriam fazer. Mas parece que adotaram só algumas das ideias, nem todas as que nós sugerimos, né? Contudo, a burocracia de vez em quando é demorada, é muito demorada. Só depois que acontece as coisas que você fala, não, então, talvez tenha um relatório lá que contava como é que fazia e tal. Porque alguém que está de fora, por exemplo, enxerga muito mais fácil os problemas, né? Por exemplo, quando eu dizia eu dava uma aula de vez em quando de português na Berlitz School, em Linguist School, para executivos americanos. Eu dava aula de português, porque eles iam montar a Salgema em Alagoas e outros empreendimentos da Dupont e assim por diante. Eu dizia, olha, o Nixon é corrupto, ele vai ser empichado. O pessoal republicano, né? Os executivos, a maioria deles eram republicanos. Não, impossível, boa pessoa. Não, ele é um croca, é um torto. Quem está de fora enxerga facilmente. Agora, quem está lá envolvido não enxerga. Parece que aqui no Brasil acontece semelhante, né? Tem um monte de... Tem um pessoal de direita e tem um pessoal de esquerda. Eu prefiro dizer pessoal de direita e o pessoal direita, né? Direita, e o pessoal entortado. Cruco. Entortado. É uma piada, tá? Não me leve tão a sério assim. Tem muitas coisas de esquerda que são boas. Nunca nenhuma deu certo, mas tem algumas ideias muito boas. Teoricamente são, bom, beleza. Né? Aliás, todo quanto acadêmico como eu sempre achou que elas eram umas teorias muito bonitas, bacana. O problema é que não tem ser humano, não existe ser humano que é capaz de adotar essas políticas de esquerda, né? O ser humano, ele é mais, tem muitas idiosincrasias que detonam qualquer política econômica, social, política, assim, que seja, porque ele é diferente. Ele não se encaixa em nada. Por isso que você tem que ter um sistema que é mais ou menos, vai para lá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, um pouco mais centralizado, um pouco mais descentralizado, um pouco mais estatizado, um pouco menos estatizado. E é impossível, você não pode ficar sempre usando a mesma estratégia. Tá certo? Aliás, se provou isso já matematicamente, inclusive. Tem um artigo muito bonito no Harvard Business Review, onde provaram que o gerente, o bom gerente é aquele que é incoerente, que todo dia ele vem naquele horário, de repente um dia ele chega muito antes ou mais tarde. Ele sempre diz, muito bom trabalho. Depois um dia ele dá um esporro em todo mundo. E o pessoal fica assustado. Então você tem que sempre deixar os teus colaboradores mais ou menos sempre de alerta para atuar. Então é complicado. Não é simples assim. Ai.
Bem, algumas das consequências de eu ter recebido essa National Science Foundation Fellowship é que eu tive que mudar meu tipo de visa. E quando me ofereceram um emprego fantástico no Bell Lab, eu não pude aceitar por causa do meu tipo de visto, que me obrigava a sair do país por 2 anos. Então lá os americanos, eles te dão uma fellowship e falam, não, eu não posso roubar talento de outro país. Ah, um outro emprego excelente que eu tinha era no Young Professional Program do World Bank, mas esse aí quem detonou foi o meu chefe do INPE, né? Eu não tinha colocado, mas você tem que botar que trabalhou em algum lugar. E o World Bank foi pedir referências. Aí o meu chefe falou, não, ele é muito bom, só que eu quero ele de volta. Não deixou ficar lá no Banco Mundial, uma pena. Uma pena porque quando eu quis voltar, depois quando eu fui voltar para o INPE, aí ele já tinha sido promovido para fora, esse chefe. Ele tinha ficado pendurado no pincel, apesar de ser uma mente brilhante. Sacanagem fizeram com ele. Disseram, não, vou te dar um cargo fantástico aqui no CNPq. Aí deram um cargo fantástico, secretário não sei do quê. Ele saiu do INPE, botaram outro como diretor do INPE. E uma semana depois extinguiram esse cargo e deixaram ele pendurado no pincel. É uma pena, é uma pena. Então, quando eu quis voltar para o INPE, eles não sabiam onde me botar, o que fazer. Mas, tudo bem. Deixa para lá. Ai, ai. Então, são essas algumas das coisas. Intervenção. Já no outro vídeo, já falei sobre algumas idiosincrasias no Palatino. Eu poderia falar também de algumas idiosincrasias lá em Kosovo, na criação da Universidade de Prizren, que ia ser reitor de lá. Então, outra também no Joint Research, European Joint Research Council, que ia montar, que ia coordenar o sistema de infraestrutura crítica e antiterrorismo. Mas as coisas que acontecem, né? Então, eu estou aqui tentando repassar algumas ideias. Portanto, principalmente países latino-americanos ou países americanos, não pense que os Estados Unidos não tem vários estudos do que fazer em cada situação que cada país faz. Nós aqui, por exemplo, no Brasil, nunca se fez um estudo o que devia fazer se tal país fizesse assim, assado, assim. Não, não tem. Não tem. Mas nos Estados Unidos não, eles contratam instituto de pesquisa para fazer tudo quanto é análise possível. Então eles têm lá uma gama enorme de relatórios discutindo todas as possibilidades. Então eles podem agir rapidamente porque eles sabem as consequências de cada uma das coisas. Nunca vão ser pegos de surpresa. Ao passo que os países, as repúblicas bananas, né? Vão ser sempre pegos de surpresa porque nunca planejam direito as coisas, nunca, nem sabem. Acorda de manhã, acha que vão fazer alguma coisa, tá certo? Então, por favor, preste mais atenção em tudo que vocês fazem, porque as coisas não são
tão simples assim, né? Então, pegar alguém que está desagradando em qualquer parte do mundo e mandar para Guantánamo, se bem que eu prefiro mandar para St. Andrews Air Force Base, que fica no Polo Sul, né? Atualmente eles querem voltar a usar lá Guantánamo. Não, Guantánamo é muito legal, parece colônia de férias, é quentinho. Não, tem que mandar o pessoal que é desagradável, mandar eles lá para St. Andrews Air Force Base, que fica lá no Polo Sul, com temperatura até menos 97 graus. Aí sim, aí o pessoal vai sentir o impacto. E você não precisa nem botar na cadeia. Larga ele solto lá, pô. Se ele quiser fugir, pode fugir. Roda 2.000 quilômetros no gelo, na neve. Depois nada mais, 1.500 quilômetros no mar gelado. Tá livre. Ai, entende? Isso. Então não pense que você só tem o executivo, você tem o legislativo, você tem o judiciário, você tem sistema de espionagem, sistema terrorista, tem tudo. Então, achar que você com caneta vai resolver tudo é muito simplório. Simplório. Alguns até podem começar a pensar, pô, o que eu faço para resolver os problemas? Vou lá me juntar com o PCC e outras coisas ali, fazer um consórcio ali. Bom, né? Você faz o trabalho sujo e aí a gente larga vocês em paz um pouco. Entendeu? Então é complicado. Não pode ser tão muito simplório assim. Bem, eu agradeço a atenção de vocês. Vocês, por favor. Graças a Deus, tudo isso é coisa antiga, né? Mas você pode sempre adotar essas ideias atualmente. Você possa ter o gostei ou não gostei. Você bota os teus comentários, as tuas críticas e sugestões, assim eu possa melhorar as minhas ideias. Você pode compartilhar com quem você quiser. E também você pode se inscrever no meu canal para ter notícias de novos vídeos, tá certo? E eu estou aqui para alertar, sugerir, para evitar que cometam erros, enganos, decisões simplórias, tá certo? Não tomem decisões simplórias e procurem, por favor, serem mais felizes. Voltando ao meu mantra, façam um planejamento de valores, ou planejamento axiológico. Planeje os novos valores que vocês devem ter, porque os que você tem atualmente são péssimos. Porque tem más consequências. Então você precisa de novos valores para que tenham boas consequências. Tá? Agradeço muito. Até mais.